Enem 2019, contagem regressiva agora para a segunda etapa do exame, que vai ser no próximo domingo. Ontem, o primeiro dia de provas terminou com uma marca histórica. Foi registrada a menor taxa de abstenção de todas as edições do exame. Aqui em Brasília, 96 mil candidatos fizeram as provas na tarde deste domingo. Portões fechando. Durante os últimos anos, essa cena foi sinônimo de desespero para muitos estudantes que estavam prestes a fazer o Enem. Mas neste ano foi diferente. Pelo menos nesta escola da Asa Norte, nenhum aluno perdeu a hora para o primeiro dia de exame. Antes das portas fecharem, a nossa equipe de reportagem entrevistou a Ana Luísa, que revelou detalhes de como fez para se preparar para o Enem. A gente prepara não só um ano, mas o ensino médio todo. Então, assim, eu vou fazer bem tranquila, mas a expectativa está alta. Também teve candidato fantasiado para encarar o primeiro dia do Enem, que teve 5 horas e 30 minutos de duração. Os pais também deram aquela força. A dona Sueli fez questão de acompanhar o filho. Se eu olhar pelo lado do esforço dele, do aluno dedicado que ele é, eu diria que eu estou esperando que venha um bom resultado. Pelo Brasil, a polêmica desta vez ficou por conta da divulgação de uma foto que circulou logo depois do início da prova. O registro mostrava o tema da redação, que foi Democratização do Cinema no Brasil. Durante coletiva, o ministro da Educação falou que foi um fiscal de sala que vazou a imagem. Afirmou ainda que o autor do vazamento vai responder na justiça e definiu o aplicador como péssimo profissional. O impacto do que esse mau elemento, essa pessoa vil, fez, o impacto foi zero, mas é uma pessoa vil, porque ela não tem respeito, consideração pelos demais seres humanos que estavam naquele dia trabalhando, lutando para fazer uma coisa decente para o futuro. Uma pessoa vil, baixa. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 teve a menor abstenção da história. De acordo com o balanço, 1.200.000 pessoas não compareceram aos locais de prova, o que representa cerca de 23% do total de inscritos. Os gabaritos vão ser divulgados no dia 13 de novembro. A segunda etapa da prova está marcada para o próximo domingo, dia 10. E a gente continua falando de educação. Num prazo de 2 semanas, a nossa reportagem mostrou o caso de 2 escolas particulares que fecharam as portas aqui no DF, deixando pais e alunos em uma situação difícil. Então, preste atenção nessa reportagem e saiba como se resguardar. Afinal, está na hora de escolher a escola do seu filho para 2020. O período de matrículas já começou. O ano está quase no fim. Para muitos pais, é hora de procurar uma boa escola para os filhos. Lorena não é exceção e já está escolhendo o colégio mais adequado para receber a pequena Antonella, de apenas 3 aninhos. Verifiquei valores, né? Que geralmente os valores mais em conta são em Águas Claras, Cruzeiro, e também referências de se algum aluno da escola não sofreu algum abuso, né, de professores, que a gente sabe que acontece. Além do preço da escola, localização, espaço, existe um outro fator que é fundamental para a escolha. É verificar se a escola possui credenciamento junto ao MEC e à Secretaria de Educação. Querendo ou não, se está agindo ilegal, né, o que mais que pode acontecer lá dentro, né, ilegalmente? Então a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Na semana passada, 2 unidades da rede Alub fecharam as portas, deixando cerca de 500 funcionários sem pagamento e os alunos sem aulas. E ontem, a Band mostrou o caso do Colégio Maxwell, no Guará, que também encerrou as atividades sem aviso, deixando os alunos sem nenhuma garantia de que vão se formar. Um problemão, bem às vésperas da realização do Exame Nacional de Ensino. O jeito vai ser estudar em casa, ver se a gente consegue pegar alguma revisão na internet ou alguma revisão grátis, alguma coisa assim, porque não tem jeito mesmo. Segundo o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares, o Colégio Maxwell, assim como 300 outras instituições de ensino no DF, não estão credenciadas. A escola sem credenciamento não pode fornecer nenhum documento para o aluno, nem de transferência. Pode fornecer. Nós estamos vendo aqui, inclusive agora, alguns pais pegando boletim dizendo que vai haver transferência. Não pode. A falta de credenciamento afeta também o direito dos pais em processar a instituição, pois para a secretaria, a escola simplesmente não existe. Mesmo assim, esse advogado garante que existem meios de exigir reparação pelo dinheiro e o tempo perdido, como é o caso dos pais que já haviam pago mensalidades referentes a um ano inteiro. Uma vez que ela não tem credenciamento com a secretaria, obviamente a secretaria não reconhece, mas ela ainda
ainda tem o formato de uma empresa. Então, o Maxwell, ela tem um CNPJ, ela tem um formato de empresa. Então, os pais podem, sim, buscar os seus direitos através de buscar o Poder Judiciário com seu advogado de confiança e requerer suas indenizações de forma devida, porque o dano que traz para um aluno que ficou órfão e para o pai que fez o investimento nessa empresa, ele é imensurável. Procurar uma escola regularizada e financeiramente estável podem ser boas dicas para evitar uma dor de cabeça daquelas. Os pais, antes de qualquer coisa, eles têm que saber sobre os credenciamentos. A instituição ela não tem que ser credenciada apenas ao MEC. O MEC ele tem o objetivo de se credenciar no que visa a qualidade de ensino e estrutura da escola. Os pais eles devem verificar também referente ao credenciamento com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação do seu estado é o responsável por guardar as informações do aluno. A Secretaria de Educação informou que só toma conhecimento das escolas em situação irregular quando há uma denúncia e, a partir daí, adota as medidas necessárias. A Secretaria cuida especificamente do credenciamento das escolas que solicitam e demonstram condições de oferecer ensino de qualidade. E como a Secretaria não tem responsabilidade nem estrutura de fiscalização, recomenda que os pais e responsáveis consultem no site se a escola é mesmo devidamente credenciada. A lista das escolas particulares do DF está disponível no endereço se.df.gov.br/rede-particular. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar recursos do Fundo de Garantia dos Bombeiros, Policiais Militares e Civis. A decisão abre possibilidade para que o TCU cobre do GDF 10 bilhões de reais obtidos com imposto de renda e benefícios de PMs e bombeiros. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso do governo do Distrito Federal que questionava decisões do TCU de 2009 sobre o pagamento de gratificações a comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros com recursos do fundo. O GDF alegava que o Tribunal de Contas da União não poderia fiscalizar o fundo constitucional, pois apesar de os recursos virem da União, no momento em que são repassados para a manutenção da segurança pública, passam a integrar o patrimônio distrital. Em março deste ano, o TCU proibiu o GDF de usar o fundo para pagar salários e aposentadorias de servidores da saúde e da educação e também decidiu que o governo do DF tinha que devolver 10 bilhões de reais referentes ao arrecadamento do Fundo Constitucional desde 2010. Agora o GDF vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Cláudio Humberto, isso aí é mais um abacaxi para o GDF descascar? Tem faca para cortar abacaxi desse tamanho? O problema é o tamanho desse abacaxi, né? Não há faca possível. Aliás, o prejuízo que o Tribunal de Contas da União está impondo ao Distrito Federal chega a ser criminoso, né? Eles estão querendo tirar do GDF 10 bilhões de reais. Isso é 1/3 do orçamento do GDF. Eles querem já, no primeiro momento, este ano, tirar 1 bilhão, quase, praticamente 1 bilhão das contas do GDF. Não tem. Como é que vai fazer, né? Esses ministros do Tribunal de Contas da União que conspiram contra a saúde financeira do Distrito Federal, eles vão se lembrar do dinheiro, da falta que fará esse dinheiro, se isso, de fato, essa insanidade for implantada, ele vai perceber isso quando começarem a proliferar os buracos na sua porta, na sua rua, não é? Quando os bandidos, por falta de polícia, vão começar a invadir as casas, inclusive as dele, se bem que suas excelências, todas elas, têm seguranças à disposição, né? Eles não estão nem aí para isso, né? Mas o fato é que esse tipo de ataque que se pretende, que está sendo engendrado no TCU por gente que não gosta de Brasília, e é incrível porque, na verdade, são ministros que moram na nossa cidade, né? E é gente que, por antipatia pessoal, né, política, tem ministro lá, o ministro Alto Alencar, por exemplo, do TCU, que a informação que um outro ministro me deu, que ele é o relator desse caso e luta contra o GDF agora, porque não gosta do fato de o Ibanez Rocha
o governador do Distrito Federal haver convidado para integrar o seu governo a filha de um outro ministro do TCU de quem ele não gosta. E aí vai perseguir por isso... Durma-se com barulho. Não tem como enfrentar uma situação como essa. A questão não é nem apenas do ponto de vista jurídico e financeiro, é política e também pessoal. Diante de tantas polêmicas envolvendo o governo, o presidente Jair Bolsonaro voltou de viagem com foco nas novas reformas. Bolsonaro deve ir ao Congresso essa semana, talvez amanhã mesmo, levar pessoalmente a reforma administrativa e o novo pacto que prevê a divisão do dinheiro do pré-sal entre União, estados e municípios. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. É isso, o foco agora são essas reformas, né? Existem várias reformas que o governo quer fazer, reformas importantes, necessárias para melhorar a economia do país, e o foco realmente está nelas. Principalmente, como você bem disse aí, a reforma administrativa, que está quase finalizada, de acordo com o próprio presidente Bolsonaro. Faltam alguns ajustes que a equipe econômica está fazendo. A gente, obviamente, não sabe do teor dessa reforma, mas o próprio presidente Bolsonaro já sinalizou algumas coisas, como, por exemplo, a ideia é enxugar um pouco a máquina pública, reduzir, portanto, alguns cargos. A ideia também é alterar as regras de estabilidade que existe no serviço público em algumas funções, mas é claro que o próprio presidente Bolsonaro fez questão de deixar claro que a proposta não é alterar os servidores públicos que já estão atuando, mas sim essa proposta valeria para os futuros servidores públicos, para aqueles que adentrarem, portanto, no serviço público. No final de semana, o presidente Bolsonaro falou rapidamente sobre isso, nós separamos um trecho dessa entrevista, vamos ver. A ideia é daqui para frente, só para os futuros concursados. Essa que é a ideia. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. Pois é, ele fala em ideia porque, obviamente, a equipe econômica ainda está analisando isso. Mas, como você bem disse, Sérgio Amaral, existe uma expectativa de que o próprio presidente Bolsonaro, talvez amanhã, vamos ver se isso vai acontecer, vá pessoalmente ao Congresso Nacional, uma espécie de rito, um ritual, entregar essa proposta. E também, além dessa reforma administrativa, o governo vai sugerir mudanças aí no chamado Pacto Federativo, como você também explicou, ou seja, os recursos que vão para a União, para os estados e municípios. Então, o governo deve sugerir mudanças nessa divisão desses valores. O pacto também deve propor medidas para acelerar a privatização de algumas estatais. Vamos aguardar, é um assunto polêmico também. Vamos aguardar para saber o teor de tudo isso que o governo vai propor. Ainda tem a reforma tributária aí pela frente, que está na fila também, o governo está analisando. E aí, rapidamente, falando sobre a reforma da Previdência, a gente sabe que o texto que o governo enviou já foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas tem aquela PEC paralela, né? Que aí a ideia é que essa PEC seja aprovada, analisada, ao menos, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, ainda essa semana, na próxima quarta-feira, e aí os senadores estão entrando num acordo, porque a gente sabe que, por ser uma proposta de emenda constitucional, precisa ser analisado em 2 turnos no Senado, para depois ser enviado na Câmara. Então, há um acordo para que essa votação nos 2 turnos ocorra no mesmo dia. E aí, sim, o texto vai ser enviado para análise dos deputados. É isso, a gente está acompanhando aqui. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, a primeira grande reforma, que foi a Previdência, teve a participação decisiva dos presidentes do Senado e da Câmara, né? Eles jogaram pesado. Na sua opinião, eles vão continuar forçando a barra para tentar aprovar o grosso dessas novas propostas a serem enviadas essa semana? Olha, Sérgio, eu acho que sim, porque essas propostas fazem parte, digamos assim, do ideário, tanto de Davi Alcolumbre quanto de Rodrigo Maia. Pelo menos é o que eles dizem, né? O que a gente espera é que brasileiros como são, interessados, empenhados em melhorar a situação do país, também mantenham essa visão com relação às propostas. A reforma administrativa me parece, pelo que estão desenhando, mais, mais modesta do que se esperava. O que se esperava é uma reforma administrativa que sacolejasse mais o serviço público, né? Que livrasse mais rapidamente o Estado de tantos encargos que tem hoje com o setor público, né? Quando o presidente anunciou que novos funcionários podem perder a estabilidade do emprego, eu acho que o governo vai perder uma grande chance de discutir a estabilidade do emprego como um todo.
e não apenas para os novos funcionários, né? É claro que carreiras de Estado, por exemplo, não podem ficar sujeitas a isso. Receita, Itamaraty, por exemplo. Itamaraty, Receita Federal, militares, né? Algumas funções de Estado, carreiras de Estado que não podem ficar sujeitas a demissões, etc. Eu costumo contar sempre a história pessoal de uma comadre minha, nascida em Brasília, jornalista, que emigrou para os Estados Unidos há quase 20 anos, é funcionária pública nos Estados Unidos, embora brasileira, se preparou para isso, etc. Ela não tem estabilidade, não existe estabilidade no emprego lá nos Estados Unidos. Ela trabalha no equivalente ao que seria aqui um Ministério do Interior lá nos Estados Unidos, está lá há quase 20 anos, o que mantém o emprego dela é o empenho, é a dedicação, é a competência e é a seriedade e as avaliações permanentes de desempenho que os chefes fazem, né? Então, e lá não há estabilidade, nem por isso, durante esses 20 anos quase, ela teve o emprego sob risco. A seguir, sistema de bilhetagem passa oficialmente para o BRB e a gente explica o que muda na prática. O Band Cidade volta daqui a pouco. Agora é para valer. O sistema de bilhetagem automática passou oficialmente hoje a ser responsabilidade do Banco de Brasília, uma das mudanças que vieram com a extinção do DF-Trans. Na prática, a partir de agora, os usuários têm mais de 70 pontos de atendimento. Além disso, as recargas também passam a ser feitas por meio de um boleto e de um aplicativo. Os usuários vão contar com 73 lojas para recargas e consultas, além do aplicativo que vai oferecer o mesmo serviço. Quem já é cadastrado não precisa se recadastrar. Por enquanto, não há necessidade de sair correndo para se adequar às mudanças, já que não haverá qualquer alteração no processo de cadastramento. Agora, quem nunca fez o cadastro e vai aderir ao cartão pela primeira vez, vai precisar procurar um dos postos do BRB Mobilidade, inclusive um dos pontos é esse que fica na Galeria dos Estados. A partir da próxima quarta-feira, dia 6, será possível fazer a recarga por meio do boleto e pelo aplicativo. Nesta fase, os usuários não precisam realizar nenhum tipo de procedimento especial para continuar usando seus cartões. Ainda de acordo com o decreto autorizado pelo governo, o serviço do BRB vai focar nos valores arrecadados e na entrega dos cartões. Já as linhas de definição de horários seguem a cargo da secretaria. O estopim para que o GDF anunciasse o processo para o fim do DF-Trans foi um problema com mais de 27 mil cartões de Vale Transporte no mês de abril. Mas a vida de quem dependia do departamento não era nada fácil há muito tempo. A equipe da TV Band acompanhou a saga dos passageiros em filas longas, demora no atendimento, catracas quebradas e bloqueio irregular do benefício. E para saber o endereço dos 73 pontos de bilhetagem, basta acessar o site campanhas.brb.com.br/mobilidade. Ou então, ligue para o número 3120-9500, repetindo, 3120-9500. Cláudio Humberto, a situação pode melhorar agora, pelo menos com um número bem maior de postos de atendimento? Claro que sim. Agora resolveu o problema, né, Sérgio? A gente não pode imaginar que com 73 postos de recarga de cartão, a gente verifique as filas que há anos atormentam as pessoas mais pobres aqui do Distrito Federal que precisam do passe livre estudantil, né, e dos demais passes para os nossos ônibus. Eu acho que agora sim resolve, são 73 pontos, agências do BRB, etc. O que a gente espera mesmo no futuro é que se encontre uma maneira de dispensar as pessoas do uso do cartão ou da recarga do cartão. Um bom indício, um bom caminho é esse que também está sendo adotado, que é o do uso de aplicativos, portanto, a utilização da moderna tecnologia para acabar com esse tipo de sofrimento. Facilitar a vida do facilitar cidadão, a vida de todo mundo, né? Inclusive das empresas, do Estado e principalmente do cidadão.
Violência contra a mulher. A polícia investiga a morte de Renata Alves dos Santos, de 26 anos, sexta-feira à noite no Morro da Cruz, lá em São Sebastião. Ela teria sido morta pelo marido depois de ser espancada. A mãe dela também ficou ferida. Edson dos Santos Justiniano Gomes, de 43 anos, foi preso pelos bombeiros depois do depoimento de parentes. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. Se confirmado, será o 28º crime do tipo ocorrido só esse ano aqui no Distrito Federal. Agora, 28 feminicídios só no ano. O que está acontecendo, Cláudia? As pessoas estão perdendo noção? Exatamente, as pessoas estão resolvendo as suas diferenças de relacionamento, matando, né? Os homens matando as mulheres, né? Caracterizando, portanto, o feminicídio. E você vê que o feminicídio agravou as penas, né? De quem comete esse tipo de crime. Apesar disso, eles continuam ocorrendo e com uma frequência absolutamente assustadora. A Câmara Legislativa, em muito boa hora, criou a CPI do feminicídio que será instalada hoje, né? E aí o que se descobriu desde a sua criação pelo presidente da Casa, o deputado Rafael Prudente, nos dias seguintes, foi que um dos integrantes da CPI, o deputado Hermeto, ele é alvo de uma medida protetiva que foi movida pela ex-mulher dele, que, cansada de uma longa relação de violência, segundo ela alegou à Justiça, pediu... Então, assim, tem lá um deputado, integrante da CPI, não é? Que está impedido de se aproximar da ex-mulher a 300 metros. Menos de 300 metros é para chamar a polícia. É nesse padrão, né? Ele que é um policial aposentado. Mas o deputado teve a sensatez de, agora há pouco, encaminhar um ofício ao presidente da Câmara Legislativa, declinando do seu convite e solicitando a sua substituição para integrar a CPI do feminicídio na Câmara Legislativa. Antes disso. Ainda bem, né? A seguir, seleção brasileira de volta a Brasília para as oitavas de final do Sub-17. O Band Cidade volta já já. Manifestantes saíram às ruas neste domingo para protestar contra a liberação das drogas. O protesto acontece na semana em que o Supremo Tribunal Federal decidiria se o porte de drogas para consumo próprio é crime ou não. Mas, com a análise da prisão em segunda instância ainda em andamento, o caso lá no Supremo foi adiado e, por enquanto, não tem data marcada para ser retomado. O protesto de ontem aconteceu em 17 estados e aqui no Distrito Federal. Cerca de 150 pessoas se reuniram na tarde de domingo em frente ao Museu Nacional. Foi a primeira edição da Marcha contra as Drogas. O movimento aconteceu também em 17 estados. Com faixas e cartazes, as pessoas se manifestaram contra a legalização das drogas no Brasil. Mundial Sub-17. Os jovens atletas do Brasil estão de volta a Brasília depois de uma breve passagem por Goiânia. Invicta, a seleção brasileira enfrenta nesta próxima quarta-feira o Chile. Hoje foi dia de treino e a repórter Camila Lopes acompanhou cada jogada. Confira aí. O treino da seleção Sub-17 terminou debaixo de chuva aqui no Abadião, em Ceilândia. O time, que está invicto na Copa do Mundo, enfrenta o Chile na próxima quarta-feira. O jogo vai ser às 8 horas da noite no Bezerrão. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa 10 para as 7 da noite. E não esquecem, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!